Continuando com a nossa aula de recursos, nós vamos criar agora um recurso do tipo material. Bom, o recurso do tipo material, ele é bem mais simples do que o tipo trabalho. Mais uma vez, o primeiro passo é atribuir o nome do seu recurso. Bom, no nosso caso aqui, eu vou cadastrar um recurso chamado tinta. Bom, tinta é um material que eu vou precisar para o meu projeto. O próximo passo é definir o tipo do recurso para material. Quando a gente trabalha com material, a gente precisa inserir aqui qual que é a unidade no material. Para que serve? A unidade no material vai servir para você ter a referência de que quando você cadastrou um determinado recurso, a unidade dele que você adotou foi X. Por exemplo, no caso da tinta, existem algumas unidades aqui que a gente pode utilizar. Por exemplo, digamos que eu vou utilizar a unidade do material do tipo latas. Ou seja, sempre que eu colocar uma determinada quantidade, atribuir uma determinada quantidade para a minha tarefa, digamos que vai ser a minha unidade do custo, vai ser latas. Ou seja, se eu colocar 1, vai ser uma lata, 2, 2 latas, 5, 5 latas. Essa é a minha referência. Agora pensa de outra maneira. Eu também poderia colocar que a unidade do meu material são litros, ou seja, o custo relacionado a esse recurso, na verdade, as unidades que eu adotei quando eu cadastrei foram por litros. Então, se eu colocar 1, é 1 litro, 2, 2 litros, e assim por diante. A unidade que você vai adotar, você precisa ter muita atenção e ter certeza do que você está fazendo para não gerar nenhum problema, principalmente em relação aos custos lá no futuro. No nosso caso aqui, eu vou colocar que a unidade do meu material são latas. Beleza, são latas de tinta. As colunas seguintes são aquelas iniciais que você pode adotar uma determinada inicial para o seu recurso. Você pode atribuir um determinado grupo a que ele está relacionado. Aqui nesse caso a gente não precisa inserir as unidades máximas, mas eu preciso inserir qual que é a taxa padrão, ou seja, quanto que me custa, agora eu volto para a coluna, cada unidade do material. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 35, significa que me custa R$ 35 cada lata. Essa unidade aqui, o project não sabe o que é ela, mas ela serve de referência para você. Quando você olhar esse custo, você vai relacionar diretamente a latas, ou seja, R$ 35 por latas de tinta. Uma outra coluna que a gente precisa atribuir no caso de material é o custo por uso. Como nós explicamos na aula anterior, é o custo que você tem cada vez que você usa esse determinado recurso. No nosso caso aqui a gente pode deixar zerado. E aqui eu também tenho a coluna acumular que eu posso atribuir. Bom, eu pago a tinta quando eu começo a executar o serviço, quando eu compro ela. Eu pago ela conforme eu for utilizando, ou eu pago ela no final. Bom, no caso de material, essa coluna acumular ela se encaixa melhor nos tipos início ou final. Depende da sua negociação com o seu fornecedor. Imagina que você fez um pagamento à vista para comprar as tintas ou você teve um prazo. Bom, na minha maneira de pensar, a melhor maneira de utilizar nesse caso de material e no nosso caso específico das tintas, atribuir na coluna acumular início. O que isso significa? Que quando você começar a utilizar o recurso tinta em determinada tarefa do seu projeto, o project já vai considerar que foi tudo pago inicialmente. Basicamente é isso.